E o vídeo que vocês assistiram aí, você viu a mulher falar, acho que uma doutora, né? Ela fala várias vezes dificulta. Dificultar, irmão, aqui não é no sinônimo de atrapalhar. Não é no sinônimo de atrapalhar a vida dele. Não é no sinônimo de criar dificuldades que vá atrapalhar a vida dele. Né? Mas é criar um grau de dificuldade para que isso sirva de treinamento para ele. É nesse sentido que ela está falando dificultar. Criar um grau de dificuldade para a criança, para que ela possa crescer, para que ela possa se envolver. Porque se você não cria nenhum grau de dificuldade para ela, ela vai crescer um banana. Vai crescer um banana. Não. Você já pensou uma escola, né, uma faculdade, a pessoa vai, quando o vestibular, as provas da escola, faz muito tempo que eu não vou para a escola, e nem nunca fiz uma prova de vestibular para a faculdade, mas vou falar uma coisa para você, a gente observa aí, e a gente sabe que as questões lá na prova do vestibular, não é quanto é 2 mais 2, né? Escreve as primeiras 3 letras do alfabeto. Tem alguma questão assim? Não tem. Por quê? As questões são difíceis, né? Segundo, terceiro ano, as questões são mais fáceis, né? 8ª série, a questão vai dificultando um pouco mais. Se é vestibular para a faculdade, a questão vai dificultar mais. E se é para a USP, aí então é mais difícil para entrar, entendeu? Não é assim que funciona? Assim tem que ser com os nossos filhos. Nós temos que criar dificuldade, mas não é criar dificuldade. Os nossos filhos, eles têm que sofrer, mas eles não têm que sofrer por sofrer. O sofrimento é aquele sofrimento do seu filho ficar abandonado, você não amar ele, ficar o dia inteiro trabalhando, largar ele à toa, e a menininha sua, ou o filhinho seu, ser violentado por um pedófilo, esse sofrimento ele não precisa passar não. Esse aí você tem que evitar, né? Agora, aquele sofrimento onde ele cai, tem que levantar de novo e tentar de novo, esse aí você não pode deixar. Evitar ele passar, ele precisa passar por esse sofrimento, né? Então, isso em relação a que a doutora falou ali. Mas a criança que manda na casa é uma coisa terrível. Terrível. E geralmente, qual é a criança que manda na casa? Geralmente, como é que funciona? Se tem 2 filhos, 3 ou 4 ou 5 ou 6. Geralmente, qual que é a criança que manda na casa? Geralmente é o menor, né? É o que chora, né? E enquanto não fizer o que ele quer, ele não para de chorar. Entendeu? Então, esta é uma maneira, através do choro, ele acaba dominando toda a família, e toda a família vive em função daquela criança, né? Isso é muito comum, muito comum. Um parente meu, né, uma vez me chamou muita atenção, acho que ele não vai ouvir, meu irmão de sangue, né? Ele uma vez, ele falou para mim assim, né, que ele contou assim com ele tem dois filhos, né? Uma mocinha, agora acho que está com 19 anos, está nos Estados Unidos. E o menino, agora já está também um rapazinho, mas na época ele era criança, era pequeno, né? E ele falou com certo orgulho, porque o menino mandava na casa. Ele falando para mim com certo orgulho, com uma certa alegria, um orgulho da criança. Falou, nossa, mas lá em casa o fulano, né, ele, né, tem que fazer o que ele quer, e ele manda lá, e tem hora que ele fica bravo se não fizer, e chora, e tem que fazer. E lá em casa quem manda é ele, né? Mas eu já vi muita criança mandar na casa. Muita. Agora, o pai admitir, reconhecer e falar com todas as letras, lá em casa o menino que manda foi a primeira vez, foi meu irmão de sangue. Foi a primeira vez. Eu nunca tinha visto assim, né, desse tamanho. Nunca tinha visto. Foi a primeira vez. Então, é uma coisa fantástica, né? Então, o que acontece? Né? A criança, ela tem que aprender quando você, não é ficar bravo, não adianta você fazer guerra, não adianta você querer a surra de vez em quando, precisa mesmo. Mas toda hora tá batendo o tempo todo, também não resolve. Entendeu? Precisa não abrir mão, não voltar atrás. Porque, olha, tem criança que é o seguinte: pai, posso jogar bola? Não. Mas aí tem um amiguinho dele ali, querendo ir jogar bola também. Aí o amiguinho dele fala, ô fulano, vamos insistir um pouquinho mais, para ver se o seu pai deixa a gente ir jogar bola. Entendeu? Aí eles vão os dois, e o vizinho, o amiguinho também vai ajudar a convencer o pai. Eles vão os dois, né? Irmão, se o seu filho concordar com o amiguinho dele de ir, é porque você já é um banana.
Entendeu? Você já é um banana, assumido já. Entendeu? Porque se você não for um banana, um pai banana, o menininho, amiguinho, vem falar para ele, nem pensa nisso. Meu pai, quando ele fala não, irmão, nem pensa, não, vamos tentar. Não, esquece esse negócio de tentar, menino. Esquece esse negócio de tentar, porque meu pai, quando ele fala não, é não. Entendeu? Se o menininho seu já concordou, se o amiguinho dele convenceu ele, aí tentar mais uma vez é porque você já está errado, você já está educando mal. Você já está educando mal. A criança, ela tem que ter uma convicção, que quando você diz não, não adianta tentar convencer, porque você não vai voltar atrás. Ela tem que ter essa convicção. Entendeu? Tem que ter essa convicção. Segundo ponto. Também muito importante, né? Não tratar um filho melhor do que o outro, né? Não dar preferência a um filho ao outro, né? Eu já vi algumas vezes, não só uma vez só, né? Algumas vezes. Pastor eu nunca vi, mas esposa de pastor eu já vi várias vezes, né? A esposa do pastor, é o meu aniversário, cortou o bolo. 100 irmãs na igreja, 200 irmãs na igreja, 30 irmãs na igreja, né? E a esposa do pastor, o primeiro pedaço é para Mariazinha. E como é que fica a cara de tacho das outras? Coisa feia, né? Já vi muitas vezes isso aí, né? Já pensou se fizer o aniversário meu, que não seria aqui na igreja, porque nós não fazemos, que aqui nesse lugar aqui não tem aniversário de pastor, aqui um pastor não tem que ser honrado aqui, quem tem que ser honrado é o Senhor dos senhores, o pastor dos pastores, aqui é o lugar de cultuar a Deus, então não tem aniversário de pastor aqui, na igreja. Mas se tivesse fazendo uma festinha em outro lugar aí, para mim, para a minha pessoa, né, aniversário meu, para quem vai dar o primeiro pedaço de bolo? Aí eu chamo quem? Eu falo, o GG, vem aqui GG, o primeiro pedaço de bolo para você. Vai ficar a cara de tacho do Rodrigo, do Anderson, do Ricardo. Como é que vai ficar? Vai ficar com a cara de tacho, não vai? Entendeu? Então, veja bem, se nós não podemos fazer isso, se eu como pai espiritual, eu não posso fazer isso, você já imaginou? Você como pai natural, você tem de repente só 2 filhos, entendeu? E aí você chama o Joãozinho e o Zezinho. Primeiro pedaço de bolo, vem o Joãozinho, primeiro pedaço de bolo. Como é que vai ficar a cara do Zezinho? Né? Então talvez as pessoas muitos não chegam a dar o primeiro pedaço de bolo, não chega a ser assim tão nítida a sua preferência, mas deixam transparecer e agem de maneira que está dando preferência para um. Isso é uma coisa muito comum na face da terra, entre as pessoas do mundo e entre os crentes. Já está um filho melhor do que o outro. Né? Eu não estou dizendo que você tenha que ser igual, entendeu? Eu não estou dizendo que você tenha... Espera aí, a questão é o seguinte. Eu estou dizendo que você tem que amar os dois e não dar preferências. Agora, num certo sentido, não tem como você tratar igual. Não tem como você tratar igual porque o filho muitas vezes é diferente. Tem um filho que ele gosta mais de abraçar, tem outro que não é tão pegajoso, mas que te ama tanto quanto, que tem outras coisas, outras maneiras de te agradar, eles são diferentes. Então você pode agir de acordo com a resposta dele. Não adianta eu querer dar um abraço em quem não gosta de abraço. Entendeu? Até na igreja tem gente que não gosta muito de coisa. E tem outros que gostam. Então não adianta também você dar uma coisa, não adianta você querer, um gosta de bolo de morango, o outro gosta de bolo um gosta de torta de limão, o outro gosta de torta de morango. Não adianta você querer tratar igual, dá torta de morango para os dois, porque um não gosta de torta de morango, entendeu? Então não é nesse sentido que eu estou falando, entendeu? A gente tem que também, a gente não pode, entendeu? Cobrar a mesma coisa dos filhos. Podemos cobrar dos nossos filhos o mesmo empenho, mas não podemos cobrar os mesmos resultados, o mesmo desempenho, né? Porque às vezes um filho tira 10 e o outro tira 8. Mas aquele que tirou 8, às vezes, ele se sacrificou muito mais, ele se empenhou muito mais para tirar aquele 8 do que o outro para tirar 10. Porque as pessoas, elas têm dons diferentes, elas têm potencial diferente. Então, nesse sentido, eu não estou falando que tem que tratar igual. Mas eu estou falando que, no sentido de você não demonstrar mais amor para um, e não demonstrar e menos amor para outro. Isso a gente não pode. Agora,
É lógico que a gente não dá para tratar exatamente igual, porque às vezes até você tem um filho maior e um menor, e aí o tratamento é diferente, às vezes é de acordo com o tamanho de cada um, né? Então, nesse sentido, é lógico que tem que fazer uma diferença, né? E próximo, bom marido e péssimo pai, boa mãe e péssima esposa. Existe isso? Olha, esse ponto é muito importante. A princípio existe. A princípio existe. Uma pessoa ela pode começar sendo um bom pai, né, e um péssimo marido. E a mulher também, ela pode começar sendo uma boa mãe e uma péssima esposa, ou vice-versa. Mas a médio e a longo prazo, se você for um péssimo pai e um bom marido, vai ser por pouco tempo. Porque com o tempo, o fato de você ser um péssimo pai vai te tornar um mau marido também. Entendeu? Por quê? O que acontece é o seguinte: se for um bom pai, mas se não for um bom marido, com o tempo, essa questão de você não ter sido um bom marido vai estragar toda a família. Entendeu? Vai estragar a família. Entendeu? E aí não tem jeito. Entendeu? Então, a princípio, você pode até começar sendo bom pai né, e uma boa mãe e uma péssima esposa. Pode até começar, mas com o tempo, se for uma péssima esposa, você vai ser uma mãe também ruim. Vai ser uma mãe também ruim, com o tempo. Porque vai trazer problema para os filhos. Porque os filhos percebem que você não dá valor ao seu marido. Entendeu? E aí eles vão levar isso também para o casamento deles. Então não tem jeito. Não tem jeito de ser, a princípio, você consegue. Mas a médio e a longo prazo, não tem jeito. Se for um péssimo pai, você vai ser um péssimo marido também. E a mulher, assim também a mulher, se ela for uma péssima esposa, ela vai ser uma péssima mãe também a médio e a longo prazo. E vice-versa. Né? Então, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Né? Ah, a criancinha está pequena, eu vou dar um pouquinho mais de preferência, de atenção para a criancinha pequena, acabou de nascer, tudo bem. Aí tudo bem. É lógico, você tem um filho pequeno, acaba as atenções, acaba voltando um pouquinho mais, naquele período, até a criancinha ficar um pouquinho maiorzinha e tal, né? Os primeiros meses e tal, faz parte, isso aí faz parte. A criancinha chama atenção mesmo, ela precisa de uma atenção maior e tal, entendeu? Mas isso é por um período bem curto, ele tem que passar rápido, né? A atenção tem que continuar, ela tem que voltar a ser tanto para o marido quanto para os filhos, né? E tanto para a esposa quanto para os filhos. Tem que ter um equilíbrio, porque se não houver equilíbrio, vai trazer prejuízo à família toda. E se trouxer prejuízo à família toda, já não dá mais para dizer que você é um bom pai ou que você é uma boa mãe. Já não dá mais, né? Porque vai trazer prejuízo para a família toda. Amém? Né? Marido, desautorizar. E tem também mulher que faz isso, porque tem mulher que manda na casa, né? Que é muito dominadora, né? E manda na casa e desautoriza o marido na frente. Eu já vi muito isso. O marido, né? Eu já vi, não é exagero não é piada não. Eu já vi casa que ninguém obedece o homem. Nem o cachorro obedece. O marido fala, fica quieto, cachorro. O cachorro não obedece. Mas se a mulher falar, sai cachorro, o cachorro sai. Entendeu? É sério, não é piada. Isso aqui é verdade. Entendeu? Né? E eu vou falar um negócio pra você. Lá em casa, a minha mulher fala pro cachorro sair, ele não sai. Tem vezes que ela chama eu, manda esse cachorro pra lá. Entendeu? Mas tem um lugar que é o inverso. É sério. A minha mulher está aí, é verdade. Entendeu? Tem vezes que ela chama eu, manda esse cachorro para lá. O cachorro não obedece ela. Entendeu? Por quê? O cachorro sabe quem tem mais autoridade lá. Você acha que o cachorro não sabe? Você acha que o cachorro não sabe? E se o cachorro sabe quem tem mais autoridade na casa, você acha que uma criança não sabe? A criança sabe quem tem mais autoridade na casa. Entendeu? Então o que acontece? Tem casas que a mulher até desautoriza o homem, mas isso não é muito comum. Isso são raridades. Agora, não é tão comum assim hoje em dia, esse feminismo, né? Mas enfim, vamos para o principal aqui. O mais comum é que o homem desautorize a mulher na frente dos filhos, né? Então a mulher fala, meu filho, senta aí, né? A mulher fala. Aí o marido, meu filho, vai lá para o outro lado. Mas a mulher tinha mandado ele sentar ali. E agora você manda ele levantar né? A mulher tinha botado ele de castigo aqui. Aí você levanta ele e bota ele de castigo em outro lugar. Você desautorizou a esposa.
desautorizou a mulher. Ele não vai respeitar a mulher mais. E se ele não respeitar a mulher, ele não vai respeitar você. Porque sabe por quê? Porque a mulher, muitas vezes, na maioria das vezes, fica mais tempo com ele, ele vai estar acostumado a não respeitar. Então, não só o homem, ele não só não deve desautorizar a esposa, a mãe na frente dos filhos, como... Mas o homem não é cabeça. Se ele achou que a mulher estava errada, se ele achou que a mulher estava errada, depois, sem o filho ouvir, ele fala para a esposa: ó, meu bem, não quero que você faça mais isso aqui. Porque o que você fez não foi correto. A maneira que você agiu não foi correta. Não quero que você faça mais isso. Mas vai falar depois, sem o filho ver. Entendeu? Mas além do homem não desautorizar, ele também não pode permitir que o filho desobedeça à esposa. Entendeu? Ele não pode permitir. Entendeu? Então o que é que acontece? Se o menino fala para a mãe: não vou, o pai escutou, ficou quieto, esquece, sua família não vai para frente. Esquece, ela não vai para frente. Assim não dá. Entendeu? Se escutou que o seu filho não obedeceu a mãe dele, ele vai ter que ter um acerto com você. Entendeu? Por que você não obedeceu a sua mãe? Por quê? Então, vai de castigo ou para vara, se precisar. Se for o caso, foi mais sério. Entendeu? Então, o pai, além de não desautorizar a mãe na frente dos filhos, ele também não pode permitir que os filhos desobedeçam a mãe. Porque muitos pais, né, eles acham que os filhos têm que obedecer a ele, mas não precisam obedecer a mãe. Mas se eles não obedecer a mãe, eles não vão obedecer a ele também. Meu Deus. Essa que é a questão. Não. Essa que é a questão. Eles têm que aprender a obedecer. Eles não têm que aprender a obedecer a mim. Porque eu sou pai, porque eu sou homem, porque eu sou mais forte, porque eu sou... Eles não têm que obedecer a mim. Eles têm que aprender a obedecer de maneira geral. Tem que obedecer a mãe, obedecer o pastor, obedecer o professor, obedecer... Eles têm que aprender a obedecer. A obediência tem que entrar no coração deles. E então, se ele desobedeceu a mãe, é a mesma coisa que está desobedecendo você. Não tem diferença. Você tem que repreender, você não pode permitir. Entendeu? Então, muitas vezes os filhos não respeitam a mãe, porque o marido também não respeita, ele também não honra ela, ele também não dá cobertura a ela. Entendeu? Na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes a mulher não tem aquela autoridade, aquele pulso de coisa. Então você tem que dar essa cobertura a ela. Você tem que ajudar ela, a mulher não é ajudadora do homem, mas tem hora que o homem tem que ajudar a mulher também, nas coisas que ela é mais difícil para ela. Entendeu? Tem uma estante pesada lá, a mulher quer tirar do lugar. Meu bem, vem aqui me ajudar, porque isso aqui é coisa de homem, eu não dou conta. Então, tem vezes que o menino é meio, ou a menina é meio duro na queda ali, e a mulher não tem aquela firmeza toda, o homem às vezes tem, então tem que socorrer ela nessa hora. O menino desobedeceu ela, você não pode permitir, você tem que defendê-la. Né? Então, isso é muito importante. São pontos que, né, não tem jeito. Né? E tem que ir até o fim. O segredo é ir até o fim. Entendeu? É ir até o fim. Não, nós vamos varar aqui a madrugada. Né? Mas você vai ter que obedecer, você vai ter que fazer o certo. Nós vamos varar a madrugada. O segredo é esse. Se você varar a madrugada, você pode varar a madrugada 1, 2, 3, 4, até 5. Mas vou falar um negócio pra você. Ele vai chegar uma hora que ele vai... E ele ou ela, eles vão concordar, eles vão assumir, eles vão ver que... Você não pode ser vencido por uma criança. Entendeu? Você não pode ser vencido. A criança, ela tem que ser vencida. O segredo é esse. Ela tem que ser vencida. Entendeu? Ela tem que ser vencida. A criança não pode vencer os pais. Entendeu? Então, se você é vencido por uma criança, como é que faz? Aí é melhor botar uma plaquinha na testa e falar: sou derrotado. Não, porque assim não dá. Como é que você não consegue vencer uma criança? Né? Pequena. Um adulto, marmanjo, experiência de vida. Né? Não tem jeito, né, ser derrotado por uma criança. Não tem jeito, é muito triste. Né? E é triste para os dois, né? Para os pais e para o filho também, para os filhos também. Né? Os pais não devem dar ordem aos filhos e depois voltar atrás. Isso aqui é gravíssimo. É gravíssimo. Você deu uma ordem para o filho, você não pode voltar atrás. Então não tem como você voltar atrás. Entendeu? Se for uma coisa muito grave, né? Por uma coisa muito grave, que você tem 2 filhos, você botou o Joãozinho de castigo.
por causa de uma coisa grave que aconteceu, mas depois você descobre que não foi o Joãozinho que fez, foi o Pedrinho que fez, né? Aí nesse caso, você pode voltar atrás e explicar para ele que você errou nesse ponto e você pode voltar atrás. Mas fora isso, né? Só se for um erro muito grave que você cometeu, um erro muito grave, né? Aí você pode voltar atrás e explicar para ele por que você está voltando atrás. Papai errou, né? Aqui, papai não é perfeito, papai errou aqui, entendeu? Então papai errou, né? E vai, né? Então você me perdoa, papai errou, e quem vai vir no castigo aqui vai ser o seu irmão, foi ele que fez, tá? Tá bom, aí tudo bem, mas só nesses casos extremos. Por isso também que antes de emitir um castigo, bater, tem que ver direitinho se é isso mesmo, se você não está cometendo um erro, né? Então, voltar atrás, se o filho percebe que você dá uma ordem e volta atrás, aí fica difícil. Porque sempre ele vai querer bater naquela tecla, ele sempre vai estar tentando te convencer a voltar atrás de novo. Então, não tem jeito. Então, os filhos, irmão, olha, a casa precisa ter regras, né? Tem pais que é o seguinte, para educar os filhos, ele vai ter que se educar primeiro. Porque ele não tem educação. O pai, a mãe não tem educação. E aí como é que ele vai educar o filho se ele não tem educação? Ele vai ter que se educar primeiro. Educação passa pela disciplina, passa por ordem e decência e disciplina. Disciplina, ordem, entendeu? Educação. Não tem como educar sem disciplina, sem ordem. Uma casa que não tem regras, entendeu? Ninguém sabe que hora que vai dormir, que hora que vai acordar, que hora que vai comer, o que vai comer, o que não vai comer. Uma casa que não tem regra, não tem como se educar filho. Então, você tem que se educar primeiro. Para impor uma disciplina na criança, você tem que ter disciplina. A casa tem que ter disciplina. Não tem como a criança ser disciplinada se a casa não tem disciplina, se os pais não têm disciplina. Então, os pais têm que se disciplinar primeiro, os pais têm que se educar primeiro, para depois educar os seus filhos. Senão, não tem jeito, né? Porque não adianta você falar para o menino fazer uma coisa que você na prática não faz, né? Aí funciona igual aquela história, né? O pai dizendo para o menino, quando você crescer, você não mexe com droga não, que droga é perigoso. Dá licença um pouquinho só. Aí eu estou fumando, entendeu? É meu filho, aí a droga é ruim, entendeu? Então ele está dizendo para o pai, para o menino, que a droga é ruim, mas com palavras, mas com a atitude dele está dizendo, olha, o papai usa uma droguinha aqui. Ah, mas cigarro não é droga, o cigarro era a maconha de antigamente, entendeu? Na minha época, quem fumava era os mau elementos. Hoje, né, há 20 anos atrás, mau elemento era maconha. Hoje, mau elemento é cocaína e crack. Você viu? A coisa foi evoluindo. Entendeu? A coisa foi evoluindo. Hoje, droga não é nem mau elemento. Já a gente é médico, é gente boa. Entendeu? Né? O mau elemento hoje é cocaína e crack. Entendeu? E pedra. Então, veja como mudou, né, a droga. A droga foi evoluindo. Mas é a droga do mesmo jeito, entendeu? Então, e aqueles pais de antigamente, hoje parece que se vê pouco isso, né? Parece que a mídia orienta um pouco sobre isso. Mas antigamente se vê os pais que mandavam os filhos comprar cigarro, mandavam o filho acender o cigarro para ele. Meu Deus do céu, né? E aí depois você fala para o menino que ele não deve fumar, né? Então aí fica difícil. Um outro ponto muito importante. O pai, ele deve escolher, para o filho a mulher pela qual ele não vai casar. Viu? O pai é que deve escolher com quem ele não vai casar. Não. Você entendeu? Eu não estou dizendo que o pai tem que escolher a que ele vai casar. Não. Eu estou dizendo que o pai tem que escolher a que ele não vai. É assim que Deus faz conosco. Entendeu? Deus faz assim, né? Deus, ele diz, olha, tem as moças que não são evangélicas, que não são crentes, ele diz, você não pode. Essas eu te proíbo. Entendeu? Agora, as que são irmãs em Cristo, que são firmes, dentre estas você pode escolher a sua. Entendeu? Então, o que acontece? O pai, ele não deve escolher, eu não devo falar, embora se os pais escolhessem para os filhos, eu tenho certeza absoluta que seria muito melhor, escolheriam muito melhor que os filhos, né? Escolheriam muito melhor, se fossem os pais que escolhessem. Mas por que não deve escolher? Porque aí, se o pai escolher, depois qualquer probleminha, ele vai achar que o pai que é culpado, não dá. Então, é melhor que ele mesmo escolha. Aqui ele vai se casar.
Mas se ele escolher a pessoa errada, aí o pai deve dizer, não, essa eu escolhi, para você não casar, né? Essa eu escolhi. E se ele fizer uma segunda escolha errada, o pai deve dizer, essa eu também escolhi, essa também para você não casar. Você pode escolher outra, né? Menos essa daí, porque essa eu já escolhi. Com essa você não vai casar, entendeu? Eu conheci uma pessoa muito boa, uma pessoa espetacular, uma pessoa que tem muitas qualidades, mas sabe que é muitas qualidades, uma pessoa que eu admirei, sempre admirei. Eu conheci essa pessoa e 300 anos atrás, né? É lógico que é brincadeira, né, irmão? Uma força de expressão, né? Então, eu conheci essa pessoa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu tive um carinho, já morreu, mas eu tive um carinho muito grande por essa pessoa, muito grande mesmo por essa pessoa. E era uma pessoa muito joia. Inclusive, quando me converti, foi a primeira pessoa que a gente, sabe, falou de Jesus e se converteu de imediato, sabe? Entendeu? E essa pessoa é o seguinte, ela falou o seguinte, olha, minha filha, falou para a filha dele, falou, olha, esse cara que você está namorando não vai dar certo, esse cara aí não é uma boa pessoa, você vai ter problema, mas permitiu que ela casasse. E ela casou, não deu certo, a vida dela foi um inferno, um dos filhos já morreu até matado, entendeu? Porque foi uma bagunça, foi uma coisa, entendeu? Menina boazinha, menina, né, bacana, tal, papapá, e estragou a sua vida, porque o pai permitiu. Entendeu? Então o pai permitiu. Agora, é lógico que ele não tinha a sabedoria que nós temos hoje, ele não tinha um pastor para ensinar, ele não tinha também, não dá para jogar pedra no homem. Entendeu? Mas enfim, mas ele errou, né? Isso, Deus tenha misericórdia, porque eu acho que errou com pouco conhecimento e eu penso que vai ser pouco os açoites. Mas nós aqui, que conhecemos a palavra, se errarmos desse jeito, vai ser muito açoite. Ele permitiu. Ele não devia ter permitido, ele devia ter batido o pé. Com esse aí você não casa. Entendeu? Teria salvado a vida dela. E dos filhos dela. Dos netos também. Teria salvado também. Né? Tá certo? Então, ó, o pai não precisa escolher a moça que o menino vai casar ou a filha vai casar. Eles podem escolher a que eles vão casar. Mas os pais devem escolher a que ele não vai casar. Fala, essa aqui não, essa aqui eu já escolhi, essa aqui não. Não? Ah, o filho, meu pai, o que você acha? Tem umas moças lá da escola e tal, bonita lá, tô querendo. Qual igreja que ela frequenta? Não está na igreja, não. Já escolhi essa daí para você não casar com ela. Essa já está escolhida. Essa eu já separei. Separei para você não casar com ela. Essa aí não pode. Entendeu? Então, é assim que funciona. Pai frouxo, os filhos, muitas vezes, na maioria das vezes, eles acabam se perdendo. Entendeu? Um pai, de verdade, cabeça, como a Bíblia diz que o homem tem que ser o cabeça, e o alicerce da casa ali e tal, ele é proteção para os filhos. Ele é proteção. Um pai banana não protege ninguém. Mas um pai guerreiro, um pai forte. Forte, não estou falando que precisa ter 2 metros, não. Forte, tenha convicções, que seja firme no que fala, seja determinado, que vá até o fim nas suas ações. Ele é proteção para a família. E um pai banana não protege ninguém. Não protege ninguém, nem banana, quanto mais a família. Roubam até a banana dele. Né? Não serve para nada. Até a banana dele, os cachos de banana que tiver no bananal dele, eles roubam e ele não consegue proteger, quanto mais a família. Tá certo? Então, aqui, ó, um outro ponto muito importante, irmãos. Filhos devem trabalhar desde pequenos. Pequenos. Então, pastor, mas a lei diz que não pode. Irmão, ou você segue a lei de Deus, ou você segue a lei do homem. Tem horas que você tem que escolher. Né? A Bíblia diz que nós temos que seguir a lei do homem, mas obedecer a lei do homem. Mas ali ela está se referindo quando a lei do homem não bate de frente com a lei de Deus. Mas quando a lei do homem bate de frente com a lei de Deus, você tem que fazer uma escolha. Qual dos dois? E nesse ponto, né? Nesse ponto, a lei do homem, ela bate de frente com a lei de Deus. Né? A criança deve ser treinada desde pequena, ela precisa trabalhar e ela precisa aprender. Qual que é a idade certa? Desde que nasce. Entendeu? O que dá para fazer uma criança com 6 meses? Que serviço dá para dar para ela? Nada. Então tá bom. Então não dê nada para ela. Então espere a hora que ela tenha condições. Com 2 anos já dá para dar alguma tarefinha para ela? Dá. Com 2 anos dá, você pode ter certeza. Já dá para dar alguma tarefa. Ela tem que começar a aprender com 2. Mas não é com 14? Não. 14 tá velho. Aprender com 14 anos fazer alguma coisa? Com 14 anos não sabe fazer nada? A passar 14 anos comendo, sem saber fazer nada, aprendeu nada? Não. Pelo amor de Deus.
Com 2 anos já sabe fazer alguma coisa, já tem condições de fazer alguma coisa. Agora, é lógico que você não vai querer dar para uma criança de 3, 4, 5 anos tarefas difíceis, entendeu? As tarefas têm que ser de acordo com o seu tamanho, é óbvio, né? E quando chegar nos 14 anos, então, aí precisa trabalhar mesmo, né? Aí precisa trabalhar mesmo. Então, e lógico que se a criança está bem envolvida no estudo e tal, ele tem que equilibrar. O trabalho não pode atrapalhar o estudo, lógico, né? A formação, né? Então, mas ela precisa trabalhar, ela precisa aprender a fazer alguma coisa, ela precisa aprender a saber quanto custa o dinheiro, né? Eu conheci um homem muito rico, mas muito rico mesmo, né? Mas não é assim rico, igual o Ike Batista, mas falando assim, pelo tamanho da cidade, né? Ubatuba, uma cidade com 80 mil habitantes, pelo tamanho da cidade, é uma pessoa muito rica. Muito, mas muito. Entendeu? E eles, eu vi algumas vezes ele falar para mim e falar para outras pessoas. Falar assim, o meu pai me deixou uma herança muito grande. Muito grande. E eu louvo a Deus pela herança que meu pai me deixou. Só que a herança que meu pai me deixou, ele não deixou em dinheiro. Ele não deixou 1 centavo em dinheiro, nem um tostão. Ele não deixou em dinheiro. Mas ele me deixou uma herança que ele me ensinou a trabalhar. Entendeu? Com 15 anos eu já sabia trabalhar, eu já sabia fazer um monte de coisa, eu já sabia me virar, eu já tinha maturidade, né? Profissional de um cara de 25, entendeu? E aí o que aconteceu? Com 15 anos ele foi trabalhar numa casa de material de construção, parece que com 18, 19 ou 20, muito novinho ainda, já passou a gerente da casa, logo já virou sócio, virou dono, hoje o cara é milionário, entendeu? O cara é milionário, entendeu? Então, e o pai dele deixou uma herança para ele, ensinou ele a trabalhar, não deixou um tostão em dinheiro. Ensinou ele a trabalhar desde pequeno. Desde pequeno ele aprendeu a trabalhar. E ele, como ele era muito novo e tinha aprendido a trabalhar desde pequeno, ele se sobressaía. Entendeu? O patrão olhou um menino de 15 anos com todas aquelas habilidades e botou o olho no menino. Falou, esse menino é um sucesso, esse menino, né, merece crescer e tal. E foi aí, cresceu muito rápido, né? E foi assim que aconteceu com a vida desse homem. E, né? Então, isso mesmo, é assim mesmo que acontece. Trabalhar. Filhos, um outro ponto aqui muito importante. Filhos mal educados, quando cresce, fica pior. Viu? Fica pior. As pessoas têm uma ideia assim, não, quando ele ficar maiorzinho, né? Aí ele vai entender melhor, ou ela vai entender melhor, e a gente vai conversar e vai se entender melhor, porque ele já está maiorzinho. Ele, por enquanto, não entende ainda, ela não entende ainda. Irmão, a hora que ele ficar maiorzinho e ele entender melhor as coisas, vai ficar pior. Vai ficar pior por quê? Porque a hora de educar é a hora que ele não entende bem as coisas ainda. É justamente ali, ele não tem muita firmeza ainda. Ele não sabe muito bem, né? Entendeu? Dizer o que ele quer, o que é certo, o que é errado. É a hora de formar. A formação, os especialistas dizem, né? E eu não acredito em tudo que os especialistas falam, mas nesse ponto aqui eu creio, porque eu sinto que a Bíblia também concorda com isso, né? Embora a Bíblia não cite idade, mas, né, eu creio que os especialistas citam a idade, falam que até 6 anos é formado, até 6 anos de idade é formado o caráter da criança. Ali já formou, ali já acabou. Ali, se ele foi até 6 anos, ele foi mal educado, ali já acabou. Ali, dali para frente, você já tem que começar tudo do zero de novo, tem que desfazer tudo aquilo para começar tudo de novo, porque ali já formou o caráter dele. Então, a formação do caráter dele é de 1 ano até os 6, né? Então, a tendência é piorar, entendeu? Se a pessoa tem um câncer, tem uma AIDS, tem alguma coisa, o tempo não vai melhorar. Tem que trazer uma solução, tem que fazer alguma coisa, porque o tempo, passar dos anos, não vai melhorar o câncer, não vai melhorar a AIDS, não vai melhorar. Uma criança mal educada é um câncer, irmãos. É um câncer. A tendência é piorar. A tendência é piorar, né? Então, o que acontece? Mas tem gente do mundo aí que as crianças, às vezes, é até mais ou menos. É aquele negócio, né? Onde não tem o conhecimento, onde não tem a sabedoria, né? O povo vive meio no meio do lixo, no fedor, e não percebe. Então, aparentemente parece estar bem educado, aparentemente parece estar tudo certo. Entendeu? Mas é só aparência. Na verdade, onde não tem conhecimento, onde não tem luz, as pessoas estão no lixo e não estão sentindo o cheiro, né? O fedor. Entendeu? Mas como nós somos crentes e estamos na luz, a gente está vendo qual que é a verdade, o cheiro aparece, a coisa aparece. Então, né?
Aí é onde acaba acontecendo que fica pior, né? Porque o que acontece? Aquele menino do mundo lá, ele é meio mal educado, mas ele não tem a consciência que ele é mal educado. Ele acha que aquilo ali é bom, é legal, ele acha que ele ama os pais, ele acha que ele trata bem os pais, ele acha que ele é um bom filho. Então, né? Aparentemente é uma enganação, mas ele vive aparentemente bem. Agora, aquele filho que foi criado na igreja, aquela filha que é criada na igreja, e vence os pais, você é vencido por ele, entendeu? Ele vai ter uma consciência plena que ele é rebelde, que ele não obedece aos pais, que ele é um péssimo filho, que ele vai ter essa consciência plena. E aí é onde o negócio complica, mais do que as pessoas estão no mundo. Por isso não existe nada neutro no mundo espiritual. Ou você é abençoado, ou você é amaldiçoado. Aonde você vai. Seja na igreja, seja no shopping, seja no lugar, seja onde for. Se você não for abençoado, você está sendo amaldiçoado. Porque não existe nada neutro no mundo espiritual. Nada neutro. Né? Nada neutro. Então, conhecer a palavra e não agir e não praticá-la, não é neutro, vai acabar piorando as nossas vidas, né, se a gente não se esforçar para colocá-la em prática. Vai piorar. Não existe nada neutro no mundo espiritual. Ou melhora ou piora. Né? Um outro ponto importante. Acompanhar diariamente o que o filho está aprendendo na escola, irmãos. Isso aqui é um ponto importante. Eu nunca fiz isso. Irmãos, eu não era crente. Né? Eu não estou ensinando aqui para vocês uma coisa que eu não faço. Não, se eu tivesse filho hoje, eu iria fazer isso que eu estou pregando aqui. É que eu não era crente, não conhecia, nunca acompanhei que meus filhos na escola. E era muito trabalho, era muito corrido, e às vezes, né, ainda quando precisava ir numa reunião de escola, ainda mandava a Carolina. Tudo bem, até aí tudo bem. Que se um dia você não pode ir mandar a esposa, não está errado. Na verdade, os dois são parceiros ali, são companheiros, um ajuda o outro, pode ir a esposa. Né? Mas você nunca ir, mandar sempre a mulher, não, isso aí está errado. Né? Isso aí está errado. Agora, um dia que você não pode ir, você pode mandar a esposa, pode revezar, pode, né? É pai e mãe, os dois estão ali, são parceiros, são companheiros, e um ajuda o outro. Mas eu nunca fui numa reunião de escola. Né? Irmãos, eu me arrependo, na verdade, de tanta coisa que eu fiz na vida, né? Tanta coisa errada, né? Mas Deus já perdoou e louvado seja Deus, né? Mas isso tudo trouxe tribulação. Mas eu creio que Deus teve misericórdia porque a gente não tinha tanto conhecimento. Depois veio o conhecimento, então Deus teve misericórdia, né? Depois que veio o conhecimento, a gente foi lutando, a gente lutou. Então eu creio que Deus aí então, né, deu graça e a gente teve uma medida de misericórdia a mais. Mas quem vive dentro da igreja e sabe o que é o certo, simplesmente por falta de paciência, por falta de amor, por falta porque é falta de amor muitas vezes. A pessoa não quer investir tempo para educar o filho, entendeu? Ela não quer enfrentar o menino ali, ou a menina, até o fim, e ficar e perder a novela, perder a novela. Seria uma benção se tivesse um menino que fizesse perder a novela, sempre seria uma benção. Né? Entendeu? A novela é coisa do diabo. Então, é o seguinte, e não é só as da Globo, não. É tudo farinha do mesmo saco, aquelas novelaiadas. É tudo a mesma coisa. Então, amor. Amor. A Bíblia diz que quem não Provérbios diz que quem não disciplina o filho é porque não ama. Entendeu? Quem não disciplina o filho é porque não ama. Aí aconteceu o seguinte, aqui na igreja. Aí a Ju perguntou para Lourdes: mas você não me ama, mãe? Você nunca me bateu em mim? Né? E ela falou: você nunca bateu em mim, você nunca me castigou, nunca me repreendeu, né? Então você não me ama. Aí eu estava ouvindo um pastor, um homem de Deus de verdade, né? Desses de mentira, um homem de Deus de verdade. E ele estava pregando e eu estava ouvindo a pregação dele, e eu me lembrei da Ju e da Lourdes. Então ele falou assim, o texto aqui está dizendo que quem não... Ele foi bem claro, né? Ele falou assim, o texto aqui está dizendo que quem não disciplina o filho é porque não ama. Entendeu? O filho. Mas quem não disciplina o filho que precisa de disciplina. Nem todo filho precisa. Aí veio a resposta, né?
Então, não tem que disciplinar por disciplinar. Você tem que disciplinar se ela estiver precisando. Você tem que dar uma varada se ela está precisando da varada. Entendeu? Se ela não está precisando da varada, se ela é obediente e não precisa da varada, você não tem que dar varada. Entendeu? Então, aí o texto está querendo dizer, quando você deixa de disciplinar uma criança que está precisando. Você deixa de dar a varada uma criança que está precisando da varada. Aí você não ama. Né? Mas se a criança não precisa de varada, você vai dar varada. A criança obedece, sem varada, você vai dar varada. Entendeu? Então, aí veio a resposta, né? Né, Ju? Aí você gostou da resposta. Glória a Deus. Aleluias. Isso aí é tremendo, né? Porque a gente precisa entender a Bíblia corretamente, né? Senão, né? Precisa entender. Senão a gente acaba agindo errado. Próximo ponto. Tem criança não. A maioria das crianças não gostam, por exemplo, de comer verdura. Elas gostam de comer coisa doce. Né? Quem não gosta de coisa doce? As crianças, elas gostam de comer, muitas vezes, sei lá, tem criança que gosta de comer só a carne, não gosta de comer o arroz, o feijão. Né? Tem outra que come o arroz e o feijão, mas não come o brócolis. Entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que quando tem amor mesmo, tem alguns temperos que resolve isso. Entendeu? Então a criança não gosta de vinagre. Às vezes não gosta de salada porque ela não gosta do vinagre. Às vezes ela gosta da salada. O que ela não gosta é o vinagre. O vinagre é meio azedo, né? Aí tenta pôr limão. Tenta pôr sem vinagre. Né? Tenta colocar vinagre então misturado com água. Mistura o vinagre com água para não ficar muito forte. Né? Mistura um pouquinho o vinagre com água para não ficar muito forte. Não. Ou ela não gosta do azeite, põe do óleo, põe azeite. Né? Dá alguma coisa. Em último caso, se não resolver, se ela não comer, tem um tempero que é batata, não falha. Vara. A vara. Entendeu? Olha, com uma vara de tempero, ela vai comer brócolis, couve, repolho, alface, cenoura, come tudo. Entendeu? A vara. Irmãos, criança não pode comer o que ela quer, irmãos. Criança não tem maturidade, não tem idade, não tem que escolher o que vai comer. Não. Eu não estou dizendo que ela não deva ter uma certa liberdade. Não, ela pode ter uma certa liberdade, comer alguma coisa que ela gosta, tal. Ela pode ter uma certa liberdade, mas não liberdade total. Não liberdade total. Entendeu? Vou citar um exemplo. É a hora da sobremesa, é a hora do almoço. Acabou o almoço, a hora da sobremesa. Tem sorvete e tem um chocolate. Qual que você quer, meu filho? Quer o sorvete ou o chocolate? Né? Eu quero os dois. Não, os dois não pode. Né? Tem que ser um ou outro. Qual que você quer? Sorvete ou uma bola? Sorvete ou um bombom? Eu quero o bombom. Tá bom, dá o bombom para ele. Entendeu? Então, e o outro menino quer uma bola de sorvete. Então, você pode até dar essa liberdade a ele. Mas dá a liberdade dele comer o bombom e o sorvete, ou então comer a caixa de bombom inteira? Não. Não pode. Entendeu? Então eu não estou dizendo também que você não deva dar um pouco de liberdade para o menino, para ele comer o que ele quer, tudo, mas liberdade total, não. Não. Entendeu? E tem que ter regra, tem que ter ordem, entendeu? E ele tem que comer verdura. Tem que comer verdura, ele tem que comer. Não é? Você vai dizer a ele o que ele tem que comer, ele não tem que comer o que ele quer. Entendeu? Então, e um outro ponto também importante, mais ou menos ainda nessa mesma linha, a criança escolher roupa, irmãos. Comida, cabelo, hora de dormir, entendeu? A criança escolheu o cabelo, né, que quer o modelo de cabelo, que quer que corte. Não, irmãos. A criança escolhe a roupa, irmãos. Roupa. Entendeu? Aí você vê uma criança com 5, 6, 7, 8, 9 anos, né? Criança mesmo, né? Então, né? Não tem, entre os seres humanos, né? Não existe maldade, né? Porque é só uma criança. Certo? Certo? Entre os seres humanos. Mas tem gente, hoje em dia, que se parece um ser humano, mas lá dentro do coração parece que não é muito ser humano. Né? Você vê que as pessoas estão violentando criança. Mas a questão maior não é nem essa. Entendeu? A questão é a seguinte. Você vê uma criança lá com 7, 8 anos, a sainha curtinha. Né? E aí, mãe, mas
Nós somos crente, mãe. Por que você põe a criança? Ah, mas ela é pequenininha e ela quer. Ela quis. Foi ela que quis. Ela quis, você comprou para ela. Se ela quiser um veneno, você vai dar o veneno para ela. Como é que funciona isso? Entendeu? Então, o que acontece? Se a criança, porque ela é criança, né? Que eu entendo que é assim mesmo, deveria ser, embora não é, alguns não fazem isso, né? Mas uma criança, né, deveria ser olhada como uma criança. E ainda que ela tiver com pouca roupa, ninguém deveria ter maldade, porque é só uma criança, deveria ser assim, mas não é. Mas o problema maior não é esse ponto. A questão é que ela acostuma a se vestir de maneira errada, e aí quando ela vai virar mocinha, 12, 13 anos, aí agora vamos vestir direito. Mas peraí. A hora de acostumar é desde pequena vestir decentemente, a te vestir correto. Porque aí já não dá trabalho. Quando ela tiver com 12, 13, vai querer te peitar, vai querer continuar a usar a roupa escandalosa. Então tem que ensinar desde pequenininho. Ela tem que ir desde pequenininho, usando a roupa certa. Entendeu? E a criança escolher a roupa que quer. Pelo amor de Deus. Irmãos, criança não escolhe roupa. Quem escolhe roupa é os pais. Se você está na dúvida entre duas roupas ali, que são mais ou menos iguais, que são todas duas decentes, e a criança de repente quer essa daqui, amém. Faz ela feliz, dá aquela ali. Então, pode ter até uma certa liberdade, mas liberdade total para escolher a roupa que ela quer. Criança, pequena, 1, 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, entendeu? Eu quero ir na pizzaria, eu quero ir no restaurante. Ah, não, nós temos que ir, porque o fulano aqui, a fulana, quer ir na pizzaria. Está com desejo de comer pizza. Irmão, pelo amor de Deus. Ah, está com desejo de comer não sei o quê. Irmãos, pelo amor de Deus. Que absurdo, irmãos. Entendeu? A criança, seu filho, os nossos filhos, não são, não pode ser bajulado, não pode ser essa coisa, não pode ser dentro de uma redoma de vidro, não pode ser uma coisa assim. O que vai virar isso quando crescer, quando ele precisar lutar, quando ele precisar enfrentar a realidade? Quando ele não tiver dinheiro nem para comprar o pão, muitas vezes o que pode acontecer, como é que vai acontecer? O que vai ser? Essa criança tem que começar a ouvir um não, entendeu? Sabe? Se vamos na pizzaria ou se vamos no restaurante, é porque a família toda está querendo ir, mas não porque uma criança quer ir, entendeu? Porque está com desejo. Eu não vou onde eu estou com desejo. Tem tanto desejo que eu tenho que eu não posso fazer. A criança, vou fazer tudo o desejo da criança. É o que falou aqui o vídeo. Irmãos, que coisa mais absurda. As crianças hoje estão mandando nas casas, as crianças estão mandando nos pais. As crianças que determinam quando vai para o shopping, as crianças que determinam quando vai dormir, as crianças que determinam quando vai para o restaurante, quando vai para a pizzaria, quando vai comer o lanche. Assim não dá para criar filho desse jeito. Você está acabando seus filhos, nós estamos destruindo nossos filhos desse jeito. Quando eles crescerem, eles vão sofrer e o culpado é você. O culpado da tortura dele, da maldição que vai cair na vida dele, que ele vai sofrer quando ele crescer, ela vai sofrer quando ela crescer, a culpa é sua, a culpa é dos pais. Criança não pode escolher. E criança que escolhe a hora de dormir. Entendeu? Mas vocês não conseguiram acordar cedo por quê? Ah, porque a gente dormiu tarde. Entendeu? Mas por que dormiu tarde? Porque o Joãozinho não queria dormir cedo. O Joãozinho não queria. O Joãozinho tem 2 anos, 3 anos, 4 anos. Né? A Mariazinha, 3 anos. Ela que determina a hora que a família vai dormir. Ela não queria dormir. Entendeu? A gente ficou. Falhou aqui. Oh.
Glória a Deus. Irmãos, então a criança não tem que determinar a hora que vai dormir. Um outro ponto muito importante. Ensinar o filho a fazer as tarefas. Ajudar os filhos, mas nunca fazer por eles. Aqui eu coloquei tarefa, mas isso qualquer outras coisas. Né? Nós temos que ajudar os filhos. A doutora falou ali que a gente tem que dificultar a vida dos filhos. Né? Dificultar não é no sentido de atrapalhar, não é no sentido de complicar a vida deles, mas criar um grau de dificuldade para que ele possa ser treinado. E aí você cria um grau de dificuldade e aí você vai junto com ele, você ajuda ele a fazer. Puxa vida, hein? O que Deus, você acha que não é assim que Deus trabalha com a gente? Deus, ele cria grau de dificuldades, Deus, ele dificulta a vida da gente, e não é negócio de permite, não, que nós temos que parar com esse negócio que tudo Deus permite. Não, tem coisa que é permissão mesmo, ele permite, mas não é tudo Deus permite, né? A maioria das vezes é Deus mesmo que dificulta a vida da gente. Entendeu? Ele dificulta a vida da gente para treinar a gente. E aí o que ele faz? Ele vai junto com a gente e ajuda a gente a vencer. Entendeu? É assim que nós temos que fazer com nossos filhos muitas vezes. Né? Nós temos que amar os nossos filhos, nós temos que ajudar eles. Mas nós temos que botar eles em situações difíceis e aí ir junto com ele. Ajudar, meu filho, você consegue, eu estou aqui com você. Entendeu? Estou contigo, você consegue, eu te ajudo. Vamos lá, você consegue. Entendeu? É assim que funciona, é assim que Deus faz com a gente, irmãos. Entendeu? É assim que Deus faz com a gente. Se você facilitar demais a vida do seu filho enquanto ele estiver pequeno, você está dificultando demais a vida dele quando ele for adulto. Entendeu? Você estará dificultando demais. Entendeu? Se a vida dele for muito fácil quando ele for criança, tiver tudo na mão, a vida será muito difícil para ele quando ele for adulto. Compreende? Então, ensinar. Não, eu nunca esqueço, uma vez na outra igreja, né? A irmã muito orgulhosa, muito metida, muito o filho dela é rei da cocada, aliás, era uma filha, né? Uma menina. E muito rei da cocada, muito a menina, ela tinha uma idolatria por aquela menina, né? Uma idolatria que a menina, né? E tal, e um dia eu, né, percebi, né? Fiquei sabendo ali, fiquei numa situação ali que apareceu a situação ali, e ela fazia as tarefas todas da menina, e a menina chegava lá na sala de aula, e tudo 10, entendeu? E batia um palmo para a menina, eu sou maravilhosa, entendeu? Tudo 10, mas era tudo a mãe que fazia, entendeu? Olha que mãe sem vergonha. E era crente, ia na nossa igreja, entendeu? Né? Assim não dá. Entendeu? Mas tem que ensinar a criança a fazer, ajudar ela a fazer a tarefa, ajudar ela a fazer as coisas, mas não fazer pela criança. A criança tem que fazer, ela tem que lutar. Né? Ela tem que lutar. Entendeu? Para encerrar aqui, o último, para encerrar. Irmãos, esse aqui é muito importante. Esse aqui é muito importante. Muito importante. Dá uma mesada para o seu filho ou para a sua filha, tanto faz. Obviamente, eu estou falando aqui mais filho, né? Eu estou me referindo aos dois, obviamente, né, irmãos? Tanto faz, né? Filho é igual quando a gente fala homem. Na maioria das vezes a gente está se referindo ao homem no sentido geral ao ser humano, né? Então aqui filho é nesse sentido também. Então, dar uma mesada para o seu filho aprender a administrar o dinheiro. Pastor, mas eu não posso ensinar ele a administrar o dinheiro sem dar uma mesada? Não, não pode. Não pode porque você vai ensinar só a teoria, mas você não vai ensinar a prática. Teoria, irmãos, as pessoas esquecem. Teoria não adianta, você tem que ensinar a prática. E para você ensinar a prática, não tem como você ensinar a prática sem dar uma mesada para ele, ou para ela. Entendeu? Então quando você dá uma mesada, o que acontece? Ah, mas eu ganho pouco. Não sei se ganha tão pouco assim. Entendeu? Tem gente que ganha pouco, sobra dinheiro para tudo. Para ir no cinema, para ir no shopping, mas não sobra para dar uma mesada para a criança. Aí precisa ver a prioridade. Ah, mas eu ganho só 1.000. Duvido, ninguém ganha 1.000. Quem ganha 1.000, geralmente a mulher também trabalha e ganha 1.000 também. Entendeu? Porque ninguém vive com 1.000. Entendeu? Quem é casado. Geralmente os dois trabalham e aí já dá 2 e 2,5, né? Então já dá para dar ali uns R$50 para a criança e ensinar ela a administrar o dinheiro. Entendeu? Se você administrar bem, eu vou aumentando para 55, 60. Se administrar mal, eu vou diminuir. Entendeu? Aí você deu a mesada para ele, só que aí tem que administrar de acordo com o tamanho.
Entendeu? Se for uma criança muito pequena ainda, não, você tem que começar a dar mesada. Enquanto ela não conhece dinheiro, não dá. Tem uns 8, 9 anos aí dá para você começar. Ela tem que conhecer dinheiro primeiro, né? Uns 8, 9 anos já dá para começar. Se a criança conhece bem dinheiro, já dá. Então o que é que você faz? Você dá a mesada ali então você pode dar para uma criança pequena, no começo você pode dar de 15 em 15 dias. Entendeu? Em vez de dar 50, você dá 25, né? De 15 em 15 dias. Porque um mês é muito longo para uma criança. É um prazo muito distante, né? Ou você pode até, entendeu? Dar 10 por semana, para começar. Entendeu? Mas isso só para começar. Depois ele tem que ir, né? Se começar com 10 por semana, e depois você passa para 25, né? Para 20 por quinzena, e depois você tem que passar para 50. Eu estou pegando 50 como modelo, é conforme você ganha. Se você ganha mais, né? Então eu dava para o meu filho lá, né, era R$200 que eu dava para ele, que eu me lembro, era bastante, né? Aí foi lá, comprou uma máquina de tirar fotografia. Naquele tempo, a máquina celular, já existia celular, mas aquela tamborzão, acho, né? Não tinha, nem imaginava em ter celular que tirasse foto, né? E máquina de fotográfica naquela época era cara para dedéu, né? 200 conto, dá 20 de dízimo, sobrava 180 para ele, né? Ele foi lá, comprou uma máquina de tirar foto, daquela bem sofisticada, 20 anos atrás, né? R$1.200, 10 parcelas de 120, sobrava 80, né? No meio do mês, fala, pai, não tem mais dinheiro, e aí, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Vai ser o seguinte, por um ato de muita misericórdia, eu não vou diminuir a mensagem, por muita misericórdia, mas se eu repetir esse erro de novo, eu vou ser obrigado a diminuir a sua mesada, entendeu? Agora, aumentar, nem pensar. Porque você fez o negócio errado, falei para você que não era fazer prestação, você fez prestação, você comprou a máquina errada, papá. Entendeu? Então, o que acontece? Se você não dá uma mesada, não tem como você vai conseguir ensinar sua teoria, e teoria é complicado, irmão. Ainda mais criança, a teoria entra por aqui, sai por aqui, depois eles esquecem. Então você tem que dar uma mesada, porque na mesada você ensina na prática. A Bíblia não diz ensina o teu filho o caminho. Ela diz ensina o teu filho no caminho. Ensina-o é ensinar a teoria, você não vai junto, né? Mas quando você diz ensina no caminho, você vai junto, você mostra para ele como é que você faz, né? Ah, sim, e quando ele tiver maiorzinho, você pode mostrar para ele como é que você faz, como é que você administra o seu dinheiro também, né? Aí quando ele tiver maiorzinho, né? Então tem que ensinar a prática, ensinar no caminho, entendeu? Olha, a melhor estratégia para ensinar um filho a administrar o dinheiro é esta. Não, olha, e acontece o seguinte, o seu filho, ele pode correr esse risco, ele vai correr, né, esse risco, na maioria das vezes vai acontecer isso. Os primeiros 15 dias ele já gastou dinheiro, não? Depois, nos últimos 15 dias, ele não tem mais dinheiro. É assim que acontece com a maioria dos assalariados, dos trabalhadores. É assim que acontece com a maioria. A pessoa trabalha na fábrica, trabalha na loja, trabalha não sei onde, ganha 1.000, 2.000, 10.000. O que acontece? Nos primeiros 15 dias, ele tem dinheiro. Os últimos 15 dias, ele não tem mais dinheiro. Entendeu? Não pode deixar acontecer isso com seu filho. Se acontecer isso com eles, tem que diminuir a mesada. Entendeu? Você está administrando mal e explicar para ele que você ama ele, que você quer que ele administre bem, porque quando ele crescer, se ele não administrar bem, o dinheiro dele, tudo tem que ter um propósito, tem que ensinar. Porque se for só dizer, baixou a sua mesada, mas não explicar por quê, não adiantou nada, você não está treinando ele. Não. Então, tem que treinar o menino assim. Amém? É muito importante essa questão, porque olha, não existe maldição maior do que uma pessoa que ganha 1.000, os primeiros 15 dias do mês já acabou os 1.000. Se o salário dele aumentar para 2, os primeiros 15 dias já acabou os 2. Se o salário aumentar para 3, nos primeiros 15 dias já acabou os 3. Ele vai estar sempre sem dinheiro, né, perto do pagamento. Não existe maldição maior que essa. É uma maldição. Existe maldição maior que essa, lógico, ir para o inferno. Eu estou falando na área financeira, né? Falando na questão financeira, essa é uma maldição. A pessoa, não importa o quanto ela ganha, ela só tem dinheiro no começo do mês. Depois não tem mais dinheiro, né? É triste, né?
Irmão trabalha com cobrança, fala, não, eu tenho que ir no dia do pagamento, não posso deixar de ir, não. Nada errado com o irmão tem que fazer isso mesmo. Errado tá é aquela pessoa que só tem dinheiro no dia do pagamento. Tem que ir no dia do pagamento, senão eles não me pagam mais. Eu tenho que fazer isso mesmo. Né? Ele tem que fazer isso mesmo. Né, GG? Tem que ir no começo do mês, senão eles depois não têm mais dinheiro. Olha que coisa, que absurdo. Entendeu? Então tá bom. Então agora é a Santa Ceia. Depois nós vamos fazer aqui uma oração para as nossas crianças, já que nós ministramos hoje sobre criança, né? Sobre filhos. Tá certo?